mais uma vez na Escola da Magistratura, presidida pelo nosso querido amigo, nosso mestre Antônio Carlos Esteves Torres. Também gostaria de registrar que a escola ela está passando por uma época gloriosa, por uma administração gloriosa do desembargador Ricardo Cardoso, que tem promovido uma série de eventos, aulas, e a escola está realmente com uma atividade imensa. E, à mesa, eu também queria pedir licença a todos para cumprimentar na pessoa do meu querido irmão Ayub, que é uma pessoa que, além de uma pessoa muito especial, uma pessoa fantástica, como a maioria daqueles que convivem com ele já constataram, também é um profissional conceituadíssimo, professor de recuperação judicial, de direito empresarial, e é, sem dúvida, uma figura paradigmática para todos nós. A mesa hoje, na verdade, com a exceção da minha pessoa, evidentemente, é uma constelação, porque nós temos 3 magistrados que, nas varas várias empresariais, brilharam, fizeram um trabalho excepcional, inclusive influenciando o trabalho de juízes de outros estados. Os 3 são realmente magistrados que causam uma grande admiração e uma grande honra para esse Estado de atuarem ou já terem atuado na nossa justiça. E, do meu lado, o querido professor Penalva, que é o meu mestre e guia em direito comercial, em direito empresarial, além de um querido amigo. O Ayub começou a sua fala com temas que geram realmente uma grande empolgação para aqueles que atuam na área de direito empresarial. Então, antes de eu passar para a questão do IRDR, que ele colocou como, na área do direito empresarial, realmente uma inovação muito importante do novo Código de Processo Civil, eu falaria e subscreveria também a indagação ao professor Paulo Penalva. A senhora me dá licença? Claro. Porque é um fato importante que Claro. aconteceu aqui. Ela começou dizendo, com exceção da minha pessoa, tá, aquele negócio todo. Ela é tão importante, esta senhora, que a minha equipe achou que não deveria colocar no nome dela qualquer palavra masculina. Então, quem prestou atenção viu que o nome dela estava Basília por causa dela, porque não pode fazer. O que palavra masculina é? Então, nós estamos apenas respondendo a peroração. Ninguém fala mais peroração, mas tá bom. O fato é que a secretaria está consertando o nome dela, que, lamentavelmente, a senhora não pode mudar para Basília, tem que ser Basília, tá bem? Tá ótimo. É só isso. Eu obedeço à presidência. Desculpe a interrupção. Imagina. E podem arguir a suspeição dele, porque também o que ele fala de mim está repleto de exageros em função do carinho recíproco que há muitos anos nós temos um pelo outro. Então, tá bem. Mas o Ayub levantou uma questão, eu vou tratar das questões que ele mencionou e dirigiu a mim, mas vou subscrever a questão que ele enviou ao professor Penalva, no sentido dos requisitos da recuperação judicial. Há uma questão, evidentemente, relacionada ao rito do processo de recuperação judicial e com que rigor também de direito material, com que rigor o juiz deve aferir o requerimento de recuperação judicial antes de deferir o seu processamento. Esse tema me parece de grande relevância para o país, porque, ao mesmo tempo que
para a economia e para a saúde do sistema empresarial, é importante socorrer aquelas empresas, aquelas fontes de recursos, seja através de empregos, impostos e geração de riquezas. Quer dizer, socorrer essas empresas que estão precisando de um auxílio que passa por um processo judicial para que elas se recuperem e elas voltem à sua pujança ou ao seu funcionamento regular, é de igual importância, de tanta importância quanto se evitar que as empresas que não têm claramente condição de soerguimento sejam expurgadas do mercado. A lei de recuperações, ela não protege o CPF, o CNPJ, perdão, o CNPJ de determinada sociedade. Ela protege aquele negócio gerador de riquezas. Então, me parece, e aí passo ao mestre Penalva essa questão também, me parece que também deve haver rigor antes do deferimento do prosseguimento do processo de recuperação judicial. Porque uma empresa inviável, ela maculará como uma célula cancerosa o organismo econômico. Então, me parece que esse ponto é muito importante. Eu estive num evento na Itália no início do ano, e um professor italiano de Direito Comercial da Universidade de Milão, que atua na área de recuperações, estava comentando que a Itália já está numa fase de mais tempo de experiência com o regime da recuperação judicial. E o que ocorreu na Itália foi um fenômeno curioso, que começou-se a abusar do favor legal e, muitas vezes, empresas praticamente falidas estavam se socorrendo do Instituto. Então, veio o legislador e criou regras mais restritivas. Mas, no nosso caso, me parece que essa avaliação prévia mais rigorosa, eu acho que não há nenhum empecilho no rito do processo que, por exemplo, num caso de dúvida, o juiz requeira um laudo econômico que ateste a situação prévia, sob pena de responsabilidade evidente daqueles que o assinam, talvez até uma tipificação de crime culposo, como mencionou o Ayub, para pedidos abusivos daquelas empresas que se sabe que não têm condições de prosseguir. E o caminho legislativo, sim, seria importante, com a tipificação, talvez, de crime culposo daqueles que atuarem para fazer um requerimento que, na verdade, está tentando buscar uma salvaguarda sabidamente incabível no caso. Mas essa questão realmente é um desafio para o meu mestre professor Paulo Penalva. O tema que eu me propus aqui, por provocação do Ayub, a falar é sobre 2 institutos novos criados pelo novo Código de Processo Civil, que tem uma repercussão e uma potencial utilidade na área empresarial, na minha opinião, vastíssima, que é, de um lado, o IRDR e, de outro lado, o incidente de assunção de competência. Na minha opinião, talvez essas sejam uma das mais relevantes alterações na legislação processual trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015. Pois bem, como é que surgiu esse instituto do IRDR, que é de resolução de demandas repetitivas? Na Alemanha, nos anos 2000, houve na Bolsa de Frankfurt o lançamento de ações de uma empresa chamada Deutsche Telekom. Essas ações foram lançadas ao mercado alemão, ao mercado internacional,
E depois se descobriu que as informações prestadas por essa empresa ao mercado, quando lançou as ações, elas ocultavam detalhes relevantes que acabaram por redundar numa depreciação do preço das ações, o que gerou, por volta de 2002 e 2003, uma enxurrada de ações indenizatórias de investidores na Corte de Frankfurt. Bom, para eles é uma enxurrada, para nós seria um número risível. Foram 13 mil ações. Para nós, ora, nós temos nos tribunais superiores ministros que, pelo volume de trabalho, cada um tem no seu gabinete o que eles acharam lá, um volume caótico. Mas no ambiente da Corte de Frankfurt, aquilo foi bombástico e caótico. E a seção comercial da Corte de Frankfurt, que recebeu essas 13 mil ações, entrou em colapso. Os processos simplesmente não andavam e foram interpostos 2 recursos constitucionais na Corte Constitucional Alemã sobre esse tema, alegando violação do direito constitucional à duração razoável do processo. Também é previsto na Constituição alemã. E a Corte se debruçou sobre esses 2 recursos, reconheceu que estava diante de uma situação realmente insustentável, embora tenha negado provimento aos recursos, porque não havia amparo legal para eles, a Corte negou o recurso, mas fez uma recomendação que se buscasse uma solução para aquela circunstância, porque realmente estava afetando o acesso adequado à jurisdição. Então, criou-se na Alemanha o que se chamou de procedimento modelo. O que é o procedimento modelo idealizado na Alemanha? Um procedimento pelo qual, diante de um número elevado de ações sobre o mesmo assunto, na sua primeira fase faz-se uma seleção de um caso modelo que esteja bem estruturado e que contemple o assunto como um todo. E ali a questão era restrita à omissão de informações no lançamento de ações. Portanto, selecionaram o caso modelo. Esse caso modelo foi objeto de audiência, de instrução, de ampla discussão e, posteriormente, foi julgado. Essa decisão julgada foi transplantada, o modelo foi adotado nas demais 12.999 ações sobre a emissão de ações da Deutsche Telekom. E, assim, esse procedimento, que na Alemanha resolveu um problema pontual, foi importado pelo Brasil, pelo nosso legislador processual, para o novo código sob o nome de IRDR. No que consiste o IRDR? Diante do número expressivo de ações sobre o mesmo tema de direito material ou direito processual, inclusive, eu diria que não há nenhum impedimento legal para o RDR a respeito de direito processual. Exatamente. Então, diante de um grande número de ações que versem sobre o mesmo tema, um caso modelo é julgado pela Corte de segundo grau e aquela decisão passa a ser, e aí vem a adaptação ao Brasil do modelo alemão, essa decisão passa a ser vinculante. Isso é uma grande inovação, porque é uma decisão de segundo grau, seja da Justiça Federal, seja da Justiça Estadual, passa a ser de aplicação obrigatória pelos juízes em primeiro grau. E como é que se dá no sistema do Código de Processo Civil a imposição desse resultado? Através de reclamação. Se o Tribunal de Justiça do Rio decide
no âmbito de IRDR, determinado tema, e algum juiz de direito decide o mesmo tema de mérito de forma diversa, a parte que sucumbiu poderá apresentar ao tribunal uma reclamação, através da qual o tribunal determinará que a decisão modelo, a decisão do IRDR, vai prevalecer para o julgamento daquele caso. Então, é uma mudança expressiva e válida também, é importante mencionar aqui, para ações coletivas. Não é só para ações individuais que a decisão do IRDR é vinculante, também para ações coletivas. E no Brasil, a utilização desse modelo alemão, evidentemente, é muito mais relevante até do que foi na Alemanha. Nós aqui já assistimos uma quantidade de demandas em massa, inclusive, principalmente, eu diria, presidente, com relação a ações empresariais. Os senhores devem lembrar a ampla discussão que se teve Brasil afora e no Rio de Janeiro também sobre os contratos de participação financeira. Essa discussão envolvia as companhias de telefonia que emitiram ações alegadamente em número inferior ao devido. Então, isso gerou um contencioso no Brasil de 200 mil ações, sendo que o STJ acabou editando súmulas sobre 4 temas relacionados só a essa matéria. E isso é um exemplo. Os senhores não vão lembrar, porque são todos jovens, mas eu me recordo do litígio em massa que teve na época dos planos econômicos. Nós passamos por sucessivos planos econômicos e as ações eram despejadas no Poder Judiciário em um volume estratosférico, ações absolutamente iguais. Um autor copiava o outro e que copiava o outro, e isso gerou um problema operacional de grande gravidade. Não eram 13 mil, como foi na Alemanha, eram 100 mil, 200 mil ações sobre exatamente o mesmo tema de direito. Então, o problema da massificação, inclusive na área empresarial, é um problema já antigo, um problema de décadas. O CNJ já editou várias resoluções para minimizar esse problema. A resolução que incentiva a mediação e conciliação veio nessa linha. As iniciativas de redução do contencioso com o INSS, reforçando a área administrativa do INSS, vamos lembrar que o poder público é o maior cliente do judiciário brasileiro. Várias iniciativas foram adotadas pelo CNJ para reduzir a massa, mas paliativos, evidentemente que de grande utilidade, mas me parece que faltava no nosso sistema essa figura que eu tenho muita esperança que venha a trazer um benefício substancial com relação a esse problema específico. Muito bem. O IRDR está previsto no artigo 976 até 987 do Código de Processo Civil e tem alguns requisitos para ser apresentado. Ele é um incidente, como outro qualquer, apresentado, e aí surge o primeiro debate. O IRDR seria cabível no Superior Tribunal de Justiça ou só nos tribunais de segundo grau? Há um grande debate no Superior Tribunal de Justiça. Alguns ministros entendem que caberia IRDR no âmbito daquela corte. Não há ainda decisão judicial sobre isso, não há precedente. Na minha opinião, gostaria até de ouvir a opinião dos membros da mesa, professores no assunto, mas, na minha opinião, o IRDR ele foi elaborado, estruturado, pensado como solução de aplicação vinculante para os tribunais de segundo grau em relação aos juízes de primeiro grau. Isso porque, no âmbito do STJ e do Supremo, nós já temos outros recursos
para obter o mesmo resultado, os recursos repetitivos, súmula vinculante. Me parece que o sistema do IRDR não foi idealizado para se instaurar originariamente no STJ. É claro que ele vai chegar no STJ e no STF através de recurso cabível, especial ou extraordinário. Mas me parece que ele não foi elaborado, não foi estruturado de maneira compatível a ser suscitado originariamente no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo, até porque o repetitivo, inclusive, que já está devidamente regulado nos regimentos internos, atingem esse propósito de unificação da jurisprudência. Mas os tribunais, principalmente o STJ e o Supremo, ainda vão se pronunciar muito em breve sobre o assunto. Pois bem, o primeiro requisito do IRDR para cabimento desse incidente é que se trate de questão de direito, uma questão homogênea em várias demandas, e aí vem o segundo requisito, que é a repetição de demandas sobre o mesmo tema de direito. É claro que podem ter demandas com este e outros temas de direito, mas basta a coincidência, em vários casos, ainda que parcial, deste objeto, deste mesmo tema de direito. Então, é ônus daquele que requer a instauração do IRDR que demonstre a existência realmente de litígios em massa sobre o tema. E aí, o que é litígio em massa, em termos numéricos, me parece que é uma avaliação que cada tribunal vai ter que fazer. Porque o que possa ser massa no Acre, talvez não seja massa em São Paulo. E talvez o que seja massa para a estrutura judiciária de Rondônia não seja aquilo que repercuta como massa no Rio de Janeiro. Mas essa dosagem vai, aos poucos, sendo estruturada pela jurisprudência. Outro tema controvertido, e, aliás, há vários, porque o IRDR não existia no nosso sistema, e ele também é novo no direito alemão, da onde veio, é a questão se poderia um juiz de primeiro grau, ciente de um contencioso de massa sobre um tema e com um processo sob a sua gestão sobre o tema, se ele poderia, mediante ofício, suscitar IRDR ao tribunal. Eu já escrevi um escrevi um artigo sobre esse assunto junto com o professor Vamber, logo no início, logo no período de publicação do CPC. Nós sustentamos que poderia, sim, que estaria o juiz legitimado, o artigo 977, em seus incisos, lista os legitimados, e o juiz de primeiro grau está listado. Mas nós temos acompanhado o assunto e a doutrina majoritária, nesse momento, tem sustentado que o juiz de primeiro grau só pode suscitar IRDR quando ele julgou um determinado processo e o está encaminhando ao tribunal. Então, ao encaminhar uma apelação, um duplo grau de jurisdição obrigatório ao tribunal, aí, sim, o juiz suscitaria o IRDR. Eu confesso que, embora fazendo parte da minoria, continuo a achar que não há essa restrição no CPC e que o juiz de primeiro grau poderia, sim, através de ofício, suscitar o IRDR. Porque o objetivo do Instituto, que busca, evidentemente, a sua efetividade, é, o quanto antes, solucionar questões em massa. Não vejo por que a necessidade de ter um caso em curso no tribunal de segundo grau para que se possa suscitar o IRDR. Aqueles que sustentam o contrário argumentam o seguinte: não, mas o CPC estabelece que, quando é admitido o IRDR julgado, a causa vai ser julgada naquele incidente. Então, teria que já ter algum julgamento. Sim, mas nada impede que haja um julgamento de IRDR e o juiz profira, na linha do que se decidiu a sentença, que seria confirmada por esse órgão. Me parece que seria uma questão operacional.
Mas a jurisprudência, que ainda não existe também sobre esse tema, vai, sem dúvida nenhuma, estabelecer qual será o caminho, se o juiz de primeiro grau pode ou não pode. Mas não há dúvida que o MP pode suscitar, que a Defensoria pode suscitar e as partes podem suscitar, e também não há dúvida que, se o caso já estiver em grau recursal no tribunal, se o caso já for de competência originária do tribunal ou duplo grau obrigatório já esteja no tribunal, nesses casos é pacífico que pode ser suscitado. Outra questão que vai gerar debate é se pode suscitar IRDR em agravo. Também não me parece nenhuma restrição ao IRDR em agravo, se aquela questão de direito preenche o requisito de estar sendo debatido em vários processos e for demonstrada a grande divergência existente sobre o tema. Outro ponto que me parece relevantíssimo desse instituto é que ele não gera só uma vinculação regional. É claro que, se, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio profere uma decisão em IRDR, ela será vinculante ao juízes de primeiro grau. No entanto, a parte, o MP ou a Defensoria podem requerer, no âmbito do tribunal competente para julgar recurso contra a decisão do IRDR, e aí só há Supremo, recurso especial, e Superior Tribunal de Justiça, recurso, Supremo, recurso extraordinário, e Superior Tribunal de Justiça, recurso especial, portanto, essas duas cortes seriam competentes. A parte MP ou Defensoria podem requerer que se suspenda nacionalmente todos os processos que versam sobre aquele tema. Então, esse requerimento pode ser feito antes da subida de recurso especial ou extraordinário e desde que já esteja admitido o incidente, o IRDR, no tribunal. Então, essa decisão pode ter vinculação nacional. Por quê? O STJ determinará a suspensão de todos os processos no país sobre esse tema e, no futuro, ao julgar STJ, o Supremo, o mérito da questão no recurso interposto pela parte no IRDR, essa decisão passará a ter, depois do seu trânsito em julgado, vinculação para todos os casos no país. Então, em grau recursal, se obtém uma decisão vinculante que, se descumprida, vai ser desafiada por reclamação no país inteiro. Então, me parece um instituto da maior relevância. Eu até falo aqui por curiosidade, porque o nosso Tribunal do Rio, que nós todos não cansamos de elogiar sempre, foi o primeiro tribunal do país a receber um IRDR. Foi um caso relatado pelo desembargador Luiz Felipe Francisco, sobre uma questão de proventos de servidores estaduais. Foi o primeiro IRDR do país. Então, muito me entusiasma o IRDR, e aí os senhores vão perguntar, bom, mas, muito bem, e se for um tema relevantíssimo de pacificação, mas não houver um número grande de processos sobre ele, embora ele seja um tema para o país, para o Estado, de grande relevância que precisa ser definido. E aí o novo CPC trouxe um outro incidente, veio modesto no texto, poucos artigos, mas de grande importância, que é o incidente de assunção de competência. O incidente de assunção de competência, ele é o primo de primeiro grau do IRDR, porque ele é um incidente que pode ser apresentado para formação de um entendimento vinculante numa corte de segundo grau sob matéria que não seja objeto de contencioso de massa, questão de direito também, mas que seja de grande relevância para a ordem jurídica. Então, o IRDR seria o remédio para
questões massificadas em processos e a assunção de competência para questões de relevância para a ordem pública. Então, ainda que não esteja massificado o contencioso sobre um tema, se ele é de grande relevância pelo artigo 947 do Código de Processo Civil, ele pode ser suscitado também pelas partes, defensoria, pelo Ministério Público, quando a questão estiver no âmbito do Tribunal de Segundo Grau, para que seja proferida uma decisão vinculante. Esse incidente é mais incomum, eu não localizei aqui no Rio nenhum em curso, mas é um incidente que nós precisamos divulgar, porque o foco do CPC não é só resolver os litígios em massa, é, antes de mais nada, favorecer a segurança jurídica através do estabelecimento de precedentes que deem às partes um norte sobre temas relevantes. E esse é o principal objetivo desses dois incidentes inovadores que foram introduzidos no Código de Processo Civil e que, para nós da área empresarial, são de grande relevância. Inclusive, Paulo, na área de recuperação judicial, há temas que são debatidos de forma repetitiva em várias recuperações que poderiam ser objeto de IRDR, porque ainda não são objeto de repetitivo do Superior Tribunal de Justiça. Me parece que aquela questão das certidões, se a recuperanda pode ou não fazer requerimento de recuperação sem ter as certidões fiscais negativas, esse é um tema que, embora a jurisprudência do STJ seja pacífica de que pode, não há decisão de repetitivo. Esse, por exemplo, dentre milhares de outros, é um tema que deveria ser objeto de RDR e poupar os juízes empresariais e o tribunal de discussões sucessivas sobre o mesmo tema de direito. Então, me parece que o caminho do novo Código vai na direção da segurança jurídica, da definição de balizas certas ou erradas, mas vinculantes para que se tenha, para que um vizinho não possa dizer para o outro desembargador que a causa dele foi julgada diferente e o assunto era o mesmo, o que causa abalo na imagem do judiciário e o que causa prejuízo ao comércio e à vida empresarial como um todo. Muito obrigada pela oportunidade e pela atenção de vocês. Obrigado.